Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, para a nossa reflexão deste sábado. Estamos hoje aqui no capítulo 20 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E vamos pedir a Jesus nesse momento que nos ampare, que nos abençoe, que nos inspire, para que possamos fazer com que essa reflexão nos ajude a nos posicionarmos melhor diante da vida e diante do outro. Bom, o capítulo 20 do livro Caminho, Verdade e Vida tem o título de O Companheiro, e Emmanuel escolheu para nós, para nossa reflexão, um versículo que está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 33, onde diz o seguinte: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essa é uma fala de Jesus extraída de uma parábola que Jesus contou, que eu vou resumir para ficar mais fácil o nosso entendimento. Um camarada devia, por exemplo, 100 mil reais a um rei, e o rei chamou-o para pagar a dívida. Porém, ele não tinha esse dinheiro e chorou muito, se ajoelhou, explicou a situação para o rei. Então o rei teve compaixão dele, teve misericórdia dele e perdoou a dívida. No entanto, esse camarada, quando saiu lá do palácio do rei, ele encontrou um outro companheiro que lhe devia 10 mil reais. E o companheiro também explicou a situação para ele, ajoelhou-se aos seus pés, pediu-lhe compaixão, porém ele não teve compaixão e mandou o camarada para a prisão. Então o rei mandou chamá-lo, ficou sabendo do acontecido e falou exatamente esse versículo: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então aí vem a nossa reflexão. Compaixão vem do latim compassio, que significa entender a dor do outro, suportar uma situação difícil que possa nos trazer sofrimento. Então, compaixão é entender a dor do outro. E tem o sinônimo de misericórdia, que também lá no latim significa perdão, benevolência para com o outro. Mas antes de falarmos realmente em compaixão, nós precisamos falar um pouco de colaboração. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem compaixão a ver com colaboração? Tem tudo. Porque geralmente nós não temos compaixão do outro porque entendemos que não precisamos do outro, que o outro é insignificante na nossa existência, que nós somos maior, nós somos melhor e não precisamos de nenhuma colaboração de ninguém na nossa existência. É um ato egoístico que pode nos dar a entender que nós podemos tudo sozinhos. Então é muito raro na atualidade
o sentimento de compaixão e de misericórdia, porque nós estamos acostumados a olhar para o nosso próprio umbigo. Talvez essa pandemia tenha uma das lições que ela venha nos trazer, é exatamente esse, que precisamos olhar para o outro, ter cuidado com o outro, porque assim estaremos tendo cuidado conosco também. E quando nós olhamos para o nosso próprio umbigo, tratamos o outro com indiferença. Aquele que nos cerca, a gente acha que ele é indiferente, porque às vezes, porque ele está numa situação diferente da nossa, a gente acha ou entende que a gente nunca vai precisar dele, né? E no versículo acima, Jesus nos convida a esse desenvolvimento desses dois sentimentos de compaixão e de misericórdia para com o nosso próximo. Esquecemos que o nosso próximo, muitas vezes, nós esquecemos disso, que ele é um espírito como nós. Está em evolução como nós. Está tendo as mesmas oportunidades de estar aqui reencarnados como nós. Portanto, nós não somos muito diferentes deles, não. Apresentamos as mesmas dificuldades, as mesmas imperfeições, mas a gente prefere ficar na crítica, ficar no julgamento. E na nossa convivência diária, nós justificamos, que a gente arruma desculpa para tudo, né? Por que ter compaixão desse camarada? Se ele errou, se ele me deve, se ele me fere, se ele está numa situação difícil, eu nunca vou precisar dele. Ele está numa situação mais difícil que a minha. Às vezes a gente prefere o olhar da crítica e arrumar desculpa para aquele camarada. Ah, mas ele está morrendo de frio porque deve ter feito muito mal em outras vidas. Então a gente prefere arrumar uma desculpa, julgar o camarada, do que arrumar um cobertor para ele, um prato de comida para ele, né? É mais cômodo, nós nos justificamos, dizemos: por que se compadecer do outro? Porque eu já fiz tanto por ele e ele só me devolveu ingratidão. Mas se a gente faz esperando gratidão, então não fez com amor, né? Que quem faz com amor não espera nada, nem pensa nisso. Jesus, por exemplo, fez tudo por nós e recebeu a cruz. Nem por isso deixou de fazer. Então pouco importa para nós se o outro, o beneficiado pela compaixão, não nos valoriza. Não importa para nós que ele não reconheça alguma coisa que a gente possa ter feito de bem para ele, ou se ele nem percebe o que nós fizemos para ajudá-lo. O que importa é a ação, é a atitude, é o sentimento de estarmos ali na solidariedade. Porque aquilo que nos traz serenidade, paz de consciência é que nos faz bem. Por isso, em outro capítulo, Jesus fala assim: não faça que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Porque se a gente faz com a intenção de conquistar alguma coisa, não adiantou, não desenvolveu em nós essa solidariedade. Então, compaixão nos mostra que só de nós nos colocarmos no lugar do outro, de entender a dificuldade do outro,
os nossos sofrimentos não parecem tão importantes. Olha como é que olha como a compaixão já nos beneficia. A gente pensa que está ajudando o outro, no entanto, nós somos os maiores auxiliados. Chico contava sempre assim, quando ele acordava meio desanimado, os problemas dele parece que estavam muito grandes, que ele não ia aguentar. O que ele fazia? Ele ia para a periferia. E ali ele passava o dia conversando com aquelas pessoas que sofriam, que choravam. E aí ele começava a perceber que os sofrimentos dele não eram tão grandes assim. Que tinha pessoas sofrendo muito mais do que ele sem reclamar. E aí ele voltava para casa com as baterias recarregadas. Então, quando ele pensava que estava ajudando alguém, ele estava sendo mais auxiliado. Então, a doutrina espírita, ela vem para clarear o nosso entendimento. Ela clareia, ilumina, nos mostra que em todos os níveis do universo, o princípio que está no centro de todas as leis que regem a nossa vida é o princípio da colaboração. Basta a gente começar a observar em todos os campos a colaboração de algo ou alguém em favor do outro existe. A vida é composta desse intercâmbio interminável entre todas as criaturas criadas por Deus. Por exemplo, para que o nosso corpo humano funcione por dezenas de anos, os órgãos que estão no nosso corpo colaboram entre si e cumprem solidariamente a sua função. Você já imaginou se o pulmão recusasse a filtrar o ar de quem fuma? Ou se o fígado resolvesse fazer greve, evitando o alcoolismo? Ou se o nosso coração, a nossa bomba sanguínea, não suportasse o mínimo estresse? A verdade é que nós destruímos todos esses órgãos físicos com tantos venenos que a gente coloca no nosso corpo físico. Mas eles não reclamam. Seguem até o último instante, prestando a sua colaboração com o heroísmo. Então, mesmo entre os espíritos mais evoluídos que desceram ao nosso planeta para nos trazer um avanço de alguma espécie, ninguém dispensou a colaboração. Francisco de Assis, por exemplo, teve os seus companheiros, Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa e o próprio Jesus solicitou a colaboração de 12 companheiros sem exigir deles. Jesus não exigiu deles que eles tivessem a mesma perfeição que ele tem, até porque ele não ia encontrar, mas teve misericórdia e compaixão de todos aqueles que por alguns momentos se enganaram, se entregaram aos vícios, as negações, as traições, as incompreensões, e distribuiu por onde passou misericórdia e compaixão. Ressalta Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida que nas linhas das atividades na Terra, quem orienta, quem gerencia com segurança em qualquer esfera não despreza o valor da colaboração na hierarquia natural do trabalho. Em todos os campos do universo, diz Emmanuel lá em Pensamento e Vida, existe essa coexistência, esse interrelacionamento de todos os valores
indispensáveis à existência. Lembra Emmanuel que para nós fabricarmos um agasalho, uma blusa, o fio contará com a colaboração da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário estará a serviço do técnico, que lhe supervisiona o trabalho. E o técnico terá o apoio da diretoria da fábrica. E a diretoria da fábrica vai se equilibrar no movimento da indústria, que dele extrai o combustível econômico que lhe obedece às regras. Olha, é tudo interligado, está tudo interrelacionado. Agora vamos jogar isso lá no nosso dia a dia. Quando a colaboração, quando ela se faz espontânea, ela torna-se o principal ingrediente da ordem e do progresso, seja ele material ou espiritual. Então, conforme Emmanuel, do átomo ao arcanjo, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida criada por Deus. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos seus processos de evolução. Por isso nós aprendemos que ninguém consegue nada sozinho. Principalmente quando a gente se refere à espiritualidade, à obra divina, à evolução. Para nós nos aperfeiçoarmos, nós necessitamos da colaboração do outro, não tem saída. Não adianta menosprezar o outro, não adianta menosprezar ninguém. Para voarmos, precisamos de duas asas. Uma está conosco, mas a outra está com o nosso próximo. Somos anjos com uma asa só. Precisamos da asa do outro. Precisamos da colaboração do outro. Afinal, o Pai é um só, que é Deus. E nós somos toda uma família só. Universal. Às vezes a gente briga por causa de país, né? Nós somos uma família universal. Todos somos irmãos. E nós recebemos pelas bênçãos da reencarnação, principalmente no lar em que nós nos encontramos, os companheiros ideais para o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes a gente menospreza eles. Acha que não precisa. No lar, no ambiente da parentela, nos círculos sociais, nós recebemos espíritos amigos, espíritos conhecidos, recebemos para convivência conosco adversários do passado, em que praticamos atitudes menos felizes, e também recebemos aqueles espíritos que estão se relacionando conosco pela primeira vez, considerando a necessidade de ampliarmos esse círculo de amizade universal e de amor. Esses espíritos que convivem conosco no dia a dia podem se afinar ou desafinar durante a caminhada, mas, independente disso, são partes necessárias para o nosso crescimento. Por isso, quando desafinam, são aquelas pessoas difíceis, sejam parentes ou não, que nós não desejamos encontrar, não é assim? E acaba, muitas vezes, são essas pessoas que nos exigem uma convivência maior. Mas, se analisarmos bem, se refletirmos bem, são eles que nos permitem exercitar esses sentimentos de compaixão, de misericórdia, de paciência e nos permitem crescer espiritualmente. Deus é a dificuldade que me testa, porque a dificuldade que me testa é que me faz evoluir. No entanto, para
descobrirmos isso, precisamos desenvolver um relacionamento saudável, que favorece alegria, amizade, entendimento, compaixão. Nesse capítulo, o companheiro, Emmanuel diz o seguinte: eleva os que te rodeiam. Isso é, agradeça todos aqueles que te rodeiam, mesmo que eles nos pareçam desagradáveis. Agradeça, mesmo que eles nos pareçam mal. Usa para com eles de compaixão, de misericórdia, porque eles são colaboradores de Deus em nosso processo de evolução. E quando exercitamos esse sentimento de compaixão, nós aprendemos a sacrificar os sentimentos inferiores e aprendemos a abrir o coração. Emmanuel, no mesmo capítulo, continua: santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Isso é, santifica essa convivência, abençoa essa convivência, abençoa os laços, estreita esses laços na amizade, no entendimento, na compreensão, porque são eles que nos promovem o crescimento. Precisamos então aprender a agradecer esses companheiros que Jesus nos enviou, sejam chamados de pais, de filhos, de amigos, de parentes, ou de companheiros de trabalho, de companheiros de ideal. Todos eles foram nos enviados para promover o nosso crescimento e de todos os que nos cercam. Em qualquer lugar, no lar mais abastado ao mais humilde, nós vamos encontrar esses companheiros que exigem de nós o desenvolvimento de compaixão e de generosidade. Às vezes parece difícil. Por que parece difícil? Porque nós só exigimos acertos dessas pessoas, esquecendo que nós também somos passíveis de erros, de enganos. No entanto, Jesus aplicou compaixão e misericórdia para conosco. Sabia e sabe que somos devedores. Senhor, nós devemos demais, somos necessitados, inferiores ainda, estamos aprendendo. E Jesus nos dá compaixão, misericórdia, nos permite sempre recomeçar para aprendermos a acertar. Mas por que a gente não aplica esse mesmo modelo que o Mestre aplica conosco? Sem sentimento de compaixão, nós acusamos, nós castigamos sem piedade e podemos ir até o crime. Lá no capítulo 13, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel, em 1862, já nos dizia o seguinte, que a compaixão é a virtude que mais se aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade. Quando compadecemos da dificuldade do outro, esse gesto se torna um alívio para as feridas que os outros trazem no corpo e no espírito. Não existe um dedo tocando na ferida deles. Existe entendimento. Com a compaixão nós entendemos a dificuldade do outro. Levamos esperança, levamos resignação, diz Miguel, em 1862, para Kardec. Envolvemos os nossos irmãos em vibrações amorosas de extrema suavidade. E essas vibrações lhes dão força para suportar aquilo que é difícil para eles. E enche a alma de alegria e os ajuda a vencer as suas dificuldades. Continua Miguel dizendo que a compaixão bem sentida é amor. Amor é devotamento, é o esquecimento de si mesmo em favor dos infelizes.
Então, o exercício da compaixão que nós fazemos com aqueles que convivem conosco, seja no lar, nas ruas, nos faz domar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e desenvolver a humildade e o amor ao próximo. Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, ele nos conta uma pequena historinha que eu vou resumir rapidamente. Diz-nos Humberto de Campos que depois da crucificação, passado alguns tempos, Pedro, junto com os outros apóstolos, abriu as portas da sua casa em Jerusalém para fazer o serviço da caridade. E ali a multidão aparecia trazendo grandes tumultos. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperanças, velhinhos sem consolos, que suplicavam abrigo, mulheres com tristezas na face, trazendo nos braços as crianças doentes, seus filhos, muitas vezes mutiladas, e de quando em quando, grupos de irmãos generosos, seguidores de Jesus, chegavam das ruas trazendo alienados mentais, para que ali na casa dos apóstolos recolhesse o benefício da prece. E numa sala pequena, Simão Pedro atendia todos com muita dedicação, mas era humano. E o cansaço físico natural e também tantas desilusões observadas ao longo do dia, com as hipocrisias do mundo, porque a gente sempre reclama, né? O antigo pescador se encontrava altamente irritado e se entregava às palavras de amargura que não conseguia conter. E gritava a Pedro em voz alta para Zenon, um dos companheiros que ali estava ajudando: Veja, Zenon, aquele homem que vem lá de braços secos, cheio de feridas, aquele é Roboão, é um miserável que espanca a própria mãe, quando bebe, quando se embriaga. Não é justo, Zenon, que ele sofra agora as consequências? E dizia para o Roboão que chegava: você tem o que merece, não venha me tomar meu tempo, tem muita gente aqui precisando. Logo após, Pedro, olhando outra mulher toda ferida, que se arrastava, exclamou sem paciência: que procuras, infeliz? Vivias no orgulho, na crueldade. Durante longos anos, muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos, que espancavas até a morte. Cai fora daqui, dizia Simão Pedro, altamente irritado. E nessa irritação em que se encontrava, chega em seguida um velho paralítico que lhe implora socorro. E o que Pedro faz? Você devia ter vergonha de comparecer na casa do Senhor, porque você sempre roubou as moedas das viúvas e dos órfãos. Tuas arcas transbordam de dinheiro, de maldições e de lágrimas. Eu vejo nos teus pés o pranto das vítimas. E por muitas horas, olha, vamos nos colocando aí no lugar de Pedro, né? Por muitas horas, Pedro, sem perceber, comentou a infelicidade dos outros, colocando para fora palavras ardentes de julgamento, mostrando as deficiências dos outros, os erros dos outros que vinham lhe suplicar reconforto. E assim o dia terminou, a noite chegou, o tumulto passou, a casa dos apóstolos, que era um recanto suave para atendimento aos necessitados, estava agora vazia. Ali encontrava-se apenas Pedro, o velho pescador, que se preparava para ir embora, cansado, suado, abatido,
Nesse instante, um humilde viajante entrou na sala. Exibiu nas mãos feridas que ainda sangravam. O viajante silencioso aproximou-se, tocou levemente em Pedro. O irritado apóstolo do Evangelho, assim que percebeu sua presença, falou de uma forma agressiva, impulsiva. Quem és tu que chegas a esta hora? Não vê que o dia acabou? Que o trabalho já terminou? E como o desconhecido ficasse em silêncio, Pedro tornou a falar censurando. Fala logo o que queres, o que precisas. Nesse instante, porém, Pedro parou, observou as feridas sangrentas naquelas mãos belas e finas. Observou mais, olhou para os pés descalços e viu que ali estavam feridas abertas dos cravos da cruz. E ansioso, Pedro ergueu os olhos e viu nos olhos do estranho o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Assustado, Pedro cambaleou e compreendeu que se achava diante do Divino Mestre. E ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito. Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus redivivo afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer e nem para conviver com os espíritos puros, com as almas santas. Pedro, eu venho rogar-te a caridade do silêncio quando não puderes auxiliar. E suplico-te, Pedro, para os filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto que corria abundante e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento vazio somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Então, pessoal, fica a lição. Não fomos chamados para viver, para conviver com os espíritos puros, nem com as pessoas santas e perfeitas, mas sim para socorrer no entendimento, na compaixão, todos aqueles que convivem conosco. Vamos aproveitar a grande oportunidade da convivência, seja ela fácil ou difícil, entendendo bem que cada companheiro de luta ou do nosso dia é uma bênção, é uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da nossa existência e da nossa evolução. Se aparecerem dificuldades e pedras, incompreensões e desentendimentos no caminho, vamos usar o nosso modelo Jesus. Vamos usar a misericórdia e a compaixão que Jesus já usou conosco e usa até hoje, dando-nos a cada instante uma nova oportunidade de santificar e de aprender. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que essa reflexão permaneça em nós para pensarmos bastante nela. Até o próximo sábado, que Jesus derrame sobre todos nós as suas bênçãos de luz. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, que assim seja.